palavra, né? E aí a gente, depois daqui, nós vamos cear o Senhor, com o Senhor. Eu quero ser bem breve nessa palavra. Me ajude, olhe por mim, como se eu estiver me vendo, me ouvindo. Vá orando a Deus, dizendo: Senhor, fala aí com ela para ela acelerar o espaço, viu? É para a gente ser bem objetivo aqui nessa palavra. E quando o culto assim é muito solene, né? Acaba que dá uma demorada. Eu quero ler com vocês Hebreus 12. Eu amo muito esse texto de Hebreus 12. Que ele fala do meu Senhor, do nosso Senhor. E é muito bom sempre ouvir falar de Jesus, né? Às vezes nos evangelhos a gente tem uma dificuldade de entender a dinâmica do nosso Senhor. Mas quando a gente vai lendo o apóstolo Paulo falando sobre Jesus, o apóstolo Pedro, né, João, e o autor de Hebreus aqui que ninguém sabe quem é, e a gente tem até uma clareza maior acerca dele. E Hebreus 12 vai falar sobre Jesus. Eu quero ler até o versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém? Pai, nos conduza agora na liberação da Tua palavra. Senhor, nós temos um desejo profundo no nosso coração de fazer a vontade do Senhor. Nós queremos agradar o Senhor, porque nós nascemos para Te agradar, Senhor. Nós nascemos para glorificar o Teu nome, Pai. Nós nascemos para termos um coração rendido ao Senhor, para sermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Eu sei que esse é o desejo do coração de todos os Teus filhos nessa terra, mesmo quando as circunstâncias querem provar o contrário. Mas o nosso coração, nossa vida, nova vida no Senhor Jesus, declara isso o tempo todo para nós. Que esse é o desejo do nosso coração. Então que o Senhor venha renovar esse desejo, venha fazer queimar esse desejo no nosso coração nessa noite. Que nós saiamos daqui sem perceber isso no nosso corpo também. Que a Tua presença aqui encha a nossa vida e esse lugar. Ela transborde de nós para quem está sentado vizinho a gente. E que essa liga, essa corrente seja perceptível. E que ao tocarmos uns nos outros a gente possa receber e fazer também essa conexão. Para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra alcance os nossos corações e nos transforme. Em nome de Jesus, amém e amém. Não tem como a gente falar sobre algo novo que a gente queira viver, né? E falar sobre recomeços,
falar sobre comunhão, sobre multiplicação, que é o que nós vamos falar durante esse ano, sem que a gente conheça a nossa responsabilidade, para que isso seja ativado no nosso coração, para que a gente tenha o entendimento disso, sabe? De como fazer isso, como seguir nessa caminhada. E todo mundo aqui sabe que não tem como a gente seguir numa caminhada sem Jesus, sem comunhão com Ele, sem comunhão com o Espírito de Deus, sem ter relacionamento com o nosso Pai. Não tem como. Quando a gente não faz isso, quando a gente não tem isso, talvez só temos uma performance, mas na essência as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar, né? Em nós e através de nós. Então nós temos a responsabilidade de conhecer o nosso Pai, quem somos, para que então nós possamos caminhar sem desistir, né? Sem baixar as armas, sem olhar para trás e querer, viver aquilo que o Senhor, nosso Pai, não nos chamou para viver. Então, o texto começa falando sobre uma nuvem muito grande de testemunhas. Então, aonde é que está essa nuvem tão grande de testemunhas? Ela está no contexto, no capítulo 11, aonde vai falar ali sobre os heróis da fé. Aí, se você quiser ficar colocando esses versículos, Pedro, do capítulo 11, pode ficar aí para a igreja e dando uma olhadinha de vez em quando. Então lá vai falar sobre Caim e Abel, lá vai falar sobre Moisés, lá vai falar sobre Abraão, lá vai falar sobre Davi, vai falar sobre Jacó, vai falar sobre a prostituta Raabe. Por aí vai. Vai falar isso na galeria da fé, desses homens e mulheres sobre Noé, né? E vai falar sobre a conduta desses homens, o que eles viveram, como eles viveram. E eles são essa tão grande nuvem de testemunha. Eu quero dizer para vocês que testemunhar de Jesus não é uma coisa qualquer, tá? Testemunhar de Jesus, a gente só consegue fazer isso quando a gente vai além do normal. Sabe? Não é só passar por alguma coisa e dizer, olha, eu posso falar de Jesus nessa situação aqui da minha vida ou circunstância, que eu falei dele, mas que daqui a pouco eu estou fazendo tudo de novo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Muitas das vezes a gente acha que venceu alguma coisa, aí a gente começa a testemunhar sobre isso. De repente, a gente é pego naquele mesmo pecado, fazendo aquela mesma coisa, e aí passando vergonha. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas um dia desse não estava testemunhando sobre algo que conseguiu vencer, e como é que voltou a fazer o que estava fazendo? Sim, mas essa pessoa aí, ela não foi batizada? Eu tenho a impressão que eu vi o dia do batismo dessa pessoa, no dia que ela desceu as águas. E como é que pode? Como é que está voltando a comer a comida dos porcos? Como é que está voltando a fazer tudo de novo o que fazia? Isso pode acontecer na vida do cristão, do filho de Deus. Pode realmente um cristão, depois que encontrou Cristo, depois que se batizou, voltar a fazer tudo de novo? Então, testemunhar é ir até o fim. É quando a gente consegue fechar um ciclo, sabe? E você diz assim, realmente, não tem mais como voltar a fazer determinada coisa. Aí quando você vê que realmente aquele ciclo foi fechado, aí você diz, agora eu fui até o sangue. Houve um sacrifício grande para que eu fosse livre disso aqui. Então eu posso testemunhar às pessoas de que realmente venci. E o nome de Jesus ser glorificado.
Por isso que ele diz aqui que a gente tem uma tão grande nuvem de testemunha. Que é para poder a gente olhar para a vida de Noé, olhar para a vida de Moisés, para a vida de Raabe, né, para a vida de Isaac, de Abraão, e dizer assim, olha, eles foram até o fim. Eles conseguiram escrever a história e no final Deus assinou embaixo. Certo? Que é para a gente não cair na besteira de achar que em qualquer momento da nossa vida, né, que a gente está vivendo aqui, que a gente é aquele que tem força sobrenatural, que nem Sansão deu certo, não foi? Sansão tinha uma força sobrenatural, mas aí foi envolvido pelo pecado. E aí perdeu as forças. Então, testemunhar até o fim. Precisa fechar o ciclo. Tá bom? E aí a gente tem isso como referencial pra gente. Eu quero dar só um exemplo de Abel, porque a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama até hoje, né? O derramamento de sangue que houve. E o derramamento de sangue que clama até hoje é aquele sangue que clama por justiça. E que nenhum de nós aqui podíamos fazer isso. Mas o Senhor Jesus pôde. E Ele fez. Amém? O nosso Senhor derramou o sangue para que nós fôssemos justificados por Ele e ficarmos, poder andar livremente sem culpa. Mas veja o que foi que aconteceu com Caim, certo? Que acontece com muitos de nós, somos engodados com isso, e os versículos depois vão falar sobre isso, certo? Que não soube lidar, Caim, com a correção de Deus. Deus vem e diz para ele assim, olha, o pecado está batendo na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Caim não ligou para isso. Ao invés de Caim ter escutado a voz de Deus acerca da correção que ele fez, que é o que o texto vai falar aqui sobre disciplina nos versículos seguintes, o que foi que Caim fez? Caim foi lidar com a rivalidade. Caim foi lidar com o irmão dele. Ao invés de ter ido para Deus e de dizer, ei, Senhor, me explica um pouco mais sobre isso. Eu estou aqui rendida aos teus pés. Realmente eu estou com o meu coração aqui inclinado a fazer o que não é para fazer. Mas eu preciso que o Senhor me instrua. Eu preciso que o Senhor me guie. Porque Caim está lá no Gênesis, para servir de testemunho para a gente. De como é que a gente pode se comportar. Então, ao invés de ter escutado a correção de Deus e ter procurado ir para a presença de Deus com o coração quebrantado, pedindo a Deus que guiasse a vida dele, que tirasse aquilo da vida dele, ele foi se vingar da raiva que ele estava com o irmão dele. Então ele não soube lidar com a correção, certo? Que é o que o texto vai falar, que a gente não vai mais lá para frente, porque a gente não tem tempo para isso, mas já estou pincelando tudo aqui para a gente poder entender. Então, não saber lidar com a correção de Deus para a nossa vida, que é o que vai acontecer em 2026. Diga assim, em 2026, eu serei corrigido. Correção. E essa correção vai vir, talvez do seu marido. Diga assim, pode ser que venha do meu marido. Se você tem mais, você não tem, fique bem caladinha. Aí assim, ó, pode vir do meu marido, diga. Aí diga assim, pode vir do meu pai, da minha mãe. Vocês estão com medo, com preguiça de ser corrigido, é? Porque estão com medo de falar, trincando os dentes. Pode vir do seu líder, do seu líder de ministério, do seu pastor. Pode vir do seu patrão, tá certo? Do seu professor, de um policial na rua. Vai vir as correções. E a gente, ao invés de lutar contra quem está nos corrigindo, podemos pegar isso e apresentar isso diante de Deus. Por que, Senhor? Porque eu tenho testemunhos na Bíblia de que se eu não fizer do jeito que é para fazer, eu vou sofrer as consequências da minha rebelião, da minha revolta, da minha rivalidade, da inveja, das comparações, seja lá do que for que nos rodeia.
a gente vai sofrer as consequências disso. Então, olha, 2026 é um ano que eu não vou explicar hoje, depois eu explico isso para vocês. Mas é um ano como se fosse É como se fosse o primeiro. O primeiro depois de um fechamento de ciclo de 9 anos. 9 anos. Aí quando fecha essa etapa de 9, começa a outra. 2026 começa nesse ciclo do como se fosse o primeiro ano. Então você tem 9 anos para plantar o que é bom. Porque depois que fechar os 9, conta aí de 2026, conte aí 9 anos para ver qual é o ano que dá. Nós vamos colher. E nós vamos colher em abundância. 2035. Em 2035, se eu e você estivermos vivos, tudo que nós plantarmos a partir de agora, de 2026, nós vamos colher em 2035. Tá certo? Então, assim, a gente tem 9 anos para pensar no que a gente vai fazer. De que semeadura nós estamos falando, de como nós vamos fazer essa semeadura para poder colher daqui a 9 anos. Tá certo? Então, se você não quer ter problema que Caim teve, é bom que você comece a plantar o que Abraão plantou, o que Moisés plantou, o que a Raabe plantou, o que o Isaac plantou e tantas outras nuvens de testemunha que nós temos. Certo? Então, toda vez que você estiver semeando o que não presta, lembre dessa pregação. Rapaz, o dia 1º do primeiro domingo do mês, eu ouvi o Senhor falar sobre isso. Vamos plantar o que é bom, para que os ciclos se fechem com honra na nossa vida. Para que Deus honre a nossa vida nessa temporada. Então, nós estamos começando hoje, o primeiro dia de primícia. Se você quiser uma vida de multiplicação de dons, de multiplicação de sementes mesmo, dinheiro. Que eu sei que todo mundo aqui gosta de dinheiro, que precisa de dinheiro. O que você vai semear durante esse tempo? Preste atenção no que você está fazendo com o seu dinheiro. Preste atenção no que você está fazendo com os seus dons. Está enterrando com medo daquele que virá? Ou você está soltando para que ele se multiplique? Para que o nome de Deus seja glorificado. Cada palavra que sai da sua boca, como é que a gente está fazendo com essa palavra? E o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Porque a palavra é uma semente. Diga assim, a palavra é uma semente. Diga de novo, mais forte, a palavra é uma semente. Então o alvo de Caim não foi Deus, foi o seu irmão. Davi era esperto. Davi era um homem inteligente, ele era esperto nele, era um homem sábio. Todas as vezes que ele se metia numa bronca, ele não queria cair na mão de homem nenhum. Ele preferia cair na mão de Deus. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ou as misericórdias de Deus, se renovam a cada manhã. Então, cair na mão de Deus é muito melhor do que cair na mão de qualquer homem nessa terra. Então, a nossa conexão tem que ser com Deus. A principal tem que ser com Ele. Então, seja lá o que for. Aí ele diz o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Então, começou o ano agora, amém? Amém? Livremo-nos. Olha para o seu irmão e diga assim: se livre, meu irmão. Se livre. Se livre do que, pastora? Das distrações, por exemplo. E eu vou começar por um que nos distrai o dia todo. O celular. Livremo-nos. É tão automático que o cérebro da gente já está no piloto automático. Quantos de vocês aqui pegam no celular que não tocou, não vibrou, não caiu nenhuma mensagem, mas aí você passou e viu e pegou e nada, não aconteceu nada, ninguém ligou, ninguém mandou uma mensagem, não recebeu nenhuma notificação, mas a gente passa e pega, só porque está vendo ele ali na frente da gente. Automaticamente as coisas
O cérebro da gente já está acostumado. Então seria uma boa, uma distração que a gente poderia não ser dominado por ela, mas dominá-lo, né? Só vou pegar quando realmente eu precisar, houver uma necessidade, né? E pegar para quê? É outra coisa. Eu vou pegar para quê? O que eu vou fazer com esse aparelho? Eu vou evangelizar por aqui? Eu vou fazer uma pesquisa aqui? Eu vou estudar a palavra de Deus e vou pegar aqui um recurso que eu possa aprender mais? Eu posso aqui ver por aqui o original de cada palavra da Bíblia, no grego, no hebraico, para entender melhor um texto que eu estou estudando. Eu posso pesquisar por aqui. Se eu tenho interesse de ler a palavra de Deus e eu tenho um recurso para isso, então, para que coisa melhor para fazer? Não é? Então, 2026, quer prosperar para não ficar com TDAH, com autismo, doido, perturbado, cansado? Porque não está cansado, não. Não é cansaço, não. Por exemplo, você que está dormindo aqui, eu falando. Isso aqui não é cansaço, não. Isso aqui não é porque você não dormiu ontem. Entendeu? Não é porque hoje você não tirou um cochilinho. É celular demais. É tela demais. É tudo muito rápido. Então, se você pudesse me colocar no 2 agora aí na sua mente, era assim que você faria. Para poder terminar logo. Para poder saber o final mais rápido. Entendeu? Mas a gente dorme, porque a nossa mente está cansada. De tanto que a gente usa tela. Isso é provado. Nos estudos já sobre a nossa mente, esse cansaço que a gente sente. Não é normal. Não é normal. Porque se você está com sono, vamos lá. Você está sentado aí e está com sono. Mas se você sair daqui e for para bater papo com seus amigos, ir para um restaurante, você vai dormir em cima de uma pizza? Você vai dormir comendo um sanduíche? Parado? Não vai. Você vai dar uma dentada e olha, saborosa. Não é? Não vai dormir. Se fosse para ir para casa agora, para entrar dentro do quarto, fechar a luz e dormir, você dormiria? Não. O sono passa. Não é? Então, não é porque você está cansado. Não é porque o seu corpo está precisando de descanso. É a sua mente. É a minha mente. De tanto que a gente usa contra nós. Você sente uma agonia na sua mente? Eu vou perguntar aqui, eu quero saber, uma pesquisa. Você é a pesquisadora hoje da mente. Me diga uma coisa, quando você está muito tempo no celular, se passaram 1 hora e meia, 2 horas, quem é que aqui fica com a mente aperreada? Aperreada mesmo? Você fica assim, que você faz assim, que sacode os cabelos, dá uma sacudida na cabeça. Alguém sente isso aqui, depois de algumas horas no celular? Gente, 4, 5 pessoas. É muito pouco. Gente, eu digo por mim. Meu povo, eu não aguento. Me dá uma agonia na minha cabeça. Não tem como. Eu quero. Eu vou beber um copo, eu saio, eu ando, eu faço qualquer coisa, porque minha cabeça fica a 1000 por hora. E me dá uma agoniação mesmo, aquela agoniação que eu não quero mais olhar, eu não quero nem ver. Eu quero passar bem longe. É? Tela, distração. Outra coisa, pensamentos. Você consegue controlar seus pensamentos? Sabe que a gente é alinhado com os nossos pensamentos de uma tal maneira que esses pensamentos dominam a gente o nosso dia? Isso é uma distração. Porque eles entram e pode prestar atenção que só são pensamentos ruins, negativos. A gente atrai esses pensamentos. A gente fica com eles na nossa cabeça o tempo todo, pensando, pensa em doença. Quem pensa em doença aqui? Levanta a mão, não pensando. Doença 24 horas por dia.
né? Se aparece uma coceira no corpo, a gente já fica logo, meu Deus, eu vou ter que ir para o médico. Essa doença apareceu o dia todo, até descobrir de onde foi que veio. É uma coisa horrível. Outra coisa que a gente pode dizer que a gente tem que se livrar é de emoções ruins. Quando elas já se tornam quase que uma patologia. Porque uma coisa é tu ficar, por exemplo, as meninas vão casar esse ano. Uma coisa é você ficar ansiosa pelo seu casamento. Ai, com o meu vestido. Ai, esse é o ano do meu casamento. Meu Deus, eu tenho que procurar meu vestido. Eu tenho que saber como é que vai ser minha maquiagem. Ai, quem vai ser minha maquiadora e tal. E entra em contato com a cerimonialista e fala e diz. E o noivo fica doido, que ela aperreia, ela fala. Ela diz o tempo todo que como é que ela quer, como é que vai ser. Fora a lua de mel, né? Oh, meu Deus, onde é que a gente vai ficar? Quem é que vai pagar? Como é que a gente vai fazer? E é uma agoniação até que chega aquele dia. Normal. O ruim é quando isso se torna uma patologia, aquela coisa, ansiedade sem ver sem do quê. Não é ruim? Não controla os pensamentos, né? Então, essas coisas, minhas irmãs e meus irmãos, a gente precisa nos livrar desses pensamentos que aprisionam a gente. Olha, eu mandei uma mensagem para o grupo de mulheres esses dias, dizendo que quando a gente tem uma experiência ruim, a gente fica 20 anos remoendo aquilo. A gente tem um prazo de 20 anos aquilo dentro da gente. Já pensou a pessoa, você falar com uma pessoa que em 20 anos, 1900 e quanto? Quem é que tem 20 anos aqui? 2006? 5? 6? 2000, vamos botar o ano 2000. Nós estamos em 2026, né? Vamos botar aí 26 anos. A pessoa, a gente vai conversar com ela e ela vai lembrar. Olha, em 2020, alguém fez isso, isso e isso comigo. Eu lembro demais, menino, ainda assim até o cheiro. Olha, eu conheço cada... Se você me perguntar, eu vou lhe dizer bem direitinho. Cada palavra que eu ouvi. Eu me lembro da roupa, da música, do lugar, da cor daquelas paredes. Meu Deus, a luz que estava iluminando aquele lugar. Se estiver comendo a comida que eu estava comendo, eu me lembro daquela festa. Eu me lembro do que foi servido. Eu me lembro quem estava lá, cada pessoa sentada nas cadeiras. Menina, eu me lembro quem estava do meu lado. Eu ouvi tudo, eu passei a maior vergonha. Eu lembro. Gente, isso é demais. E nunca resolveu, dá vontade de perguntar: ei, Jesus não passou por aqui? Porque eu conheço a musiquinha que diz: Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo paz para você, para mim também. Jesus não passou nesse dia? Jesus estava lá com você. Sabe como é que a gente dá significado novo às coisas? É quando a gente entende que Jesus estava lá. Que Ele viu tudo, que a gente está vivo e que a gente hoje pode dar um sentido diferente. Rapaz, tu acredita que eu aprendi com aquilo? Olha, aquilo serviu tanto para eu crescer. Aquilo que eu ouvi, nunca mais eu vou escutar na minha vida, porque agora eu vou saber escolher, me comportar, saber como ouvir. Isso é ressignificar uma situação que foi dolorosa para a gente. Aí você passa 20 anos Deus lhe dando uma oportunidade. Que tal perdoar? Que tal conversar comigo sobre isso? Isso está machucando você? Aquelas pessoas que de vez em quando estão na nossa memória, que aparecem, que elas passam, e a gente pega e diz: senta aqui no trono da minha vida. É Jesus dizendo para cada um de nós: que tal a gente conversar sobre essa pessoa? Eu quero que você libere essa pessoa. Eu quero que você se perdoe. Eu estou aqui para fazer isso com você. Olha para o teu irmão aí do lado e diz assim para ele: olha, Jesus quer tirar o fardo das tuas costas. Pare com isso, minha irmã. Pare com isso, meu irmão. Deixa dessas coisas. Isso é horrível, isso é feio. Um crente
Depois de 20 anos contando a mesma história. Quem vai conversar com você vai logo lhe perguntar: ei, cadê Jesus? Não é crente não. Se ele não tem coragem de dizer na sua frente, escute o que eu vou lhe dizer agora. Você está conversando sobre coisa de 20 anos com alguém, a pessoa não tem coragem de dizer nada, fica só calada ouvindo. Mas deixa eu te dizer, quando tu sai de perto, quando tu vira as costas, porque na frente o coxinha diz assim: rapaz, tu é um caminhão lotado de coxinha. Tu é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Pensa num caba bonito, pensa numa mulher bonita. Rapaz, eu te amo demais, tu é meu amigo. Mas quando tu sai, que tu vira as costas, a pessoa diz assim: meu Deus, que dragão é esse? Rei, soltar um fogo do inferno bem na minha cara. Rapaz, abriu a boca, meus cabelos estão em chama de fogo. Eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Ô, criatura chata, meu Deus. Não tem uma hora que este homem, essa mulher não se escora em mim, que a conversa não seja de 2000. Eu tô doido, rapaz, quando vier conversar comigo agora, eu vou mudar logo de assunto, que é para poder a gente não chegar num assunto daquele lugar, com aquela pessoa. Minhas irmãs, meus irmãos, e a pessoa tem ou não tem razão quando ela faz isso? Se ela falar de você nas suas costas, sinceramente, eu acho que ela tem razão. Poderia ser melhor se dissesse na sua cara. Mas agora pode fazer o seguinte: você e eu, quando nós ouvimos uma pessoa falar assim, a gente precisa ser boca de Jesus e dizer: olha, meu irmão, Jesus quer sentar contigo e resolver isso aí. Jesus quer sentar contigo, minha irmã, e te curar. Porque isso, meus irmãos, vai acompanhar o versículo seguinte. Ele diz que atrapalha e do pecado que nos envolve. Porque isso atrapalha e a gente acaba pecando, fazendo como Caim. Ao invés de levar para a presença de Deus, a gente vai continuar. Ou então, se for uma coisa nova, começar com rivalidade com alguém. E aí a gente vai pecar, porque isso é uma obra da carne. A rivalidade, a competição, a amargura, o ódio, a mágoa, o ressentimento. É obra da carne. E Satanás se alimenta de quê? De que Satanás se alimenta? Da carne. Ele se alimenta do meu pecado e do seu pecado. Porque quando faz ninho, quando entra, quando se aloja, minha irmã, a gente vai pecar. A gente vai pecar, não tem como. A gente vai querer usar de justiça própria. A gente vai começar a orar a Deus para que aquela pessoa morra, para que ela fique doente, para que aconteça uma coisa ruim na vida dela. A gente vai falar mal dela para todo mundo. A gente vai disseminar contenda, divisão, porque a gente está amargurado. Quem está amargurado, se sentar do lado de alguém para falar mal daquela pessoa que fez mal para você o tempo todo. Vai desejar mal, vai falar mal. E aí vai te atrapalhar. Atrapalhar a tua vida, porque a vida daquela pessoa já está atrapalhada. E se você é essa pessoa, tira esse atrapalhamento da sua vida. Hoje Jesus está aqui conosco, pedindo isso de nós. Por quê? Porque a gente pode fazer isso. Diga assim: eu posso fazer isso. Porque você é livre para fazer isso. Jesus já pagou o preço pela sua vida. Você não tem que estar presa a nada e nem a ninguém por muito tempo. A gente pode até sim passar um perrengue, a gente pode sentir, a gente pode ficar magoado. É natural, é do ser humano, mas conservar isso, não. Aí não é de Deus. Deus não se agrada disso. Isso vai atrapalhar a gente testemunhar de Jesus. Vai atrapalhar o nosso ministério, vai atrapalhar a nossa liderança, vai atrapalhar a nossa vida como um todo, vai atrapalhar as nossas finanças. Oi, pastora, por quê? Porque a gente vai gastar dinheiro com remédio. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor no estômago, remédio para o intestino, que é o segundo cérebro hoje que diz, né? Que eu não sabia que eu tinha outro cérebro lá no meu intestino. Pôde, mas está lá no intestino, né? Vai atrapalhar os nossos ossos. Porque enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Entende? Então atrapalha a nossa linguagem.
Atrapalha as nossas orações de serem ouvidas. Por quê? Porque nós estamos orando desejando mal para as pessoas. E Deus não vai ouvir. Ele não vai responder. Aí entram aquelas que são legais, aquelas orações que são lícitas, mas elas ficam atrapalhadas no meio do caminho. Elas ficam empancadas. Porque elas não podem descer. Por que elas não podem descer? Porque nem eu e nem você temos maturidade suficiente para receber as respostas de oração que nós estamos buscando do Senhor, para cuidar das coisas de Deus com o coração cheio de rapina. Não podemos, Deus não vai nos dar coisas dele, coisas grandes, coisas que nós estamos precisando, querendo tanto, querendo avançar, queremos correr a carreira, porque estamos acumulando coisa no nosso coração. Se Ele nos entregar um presente, sabendo que o nosso coração está maculado, que o nosso coração está ferido, Ele seria irresponsável. Mas Deus não vai fazer isso. Ele primeiro vai nos tratar, para depois então Ele nos entregar. Porque depois que a gente estiver limpo, que a gente estiver curado, que a gente estiver tratado, aí Ele vai dizer, agora eu vou te dar. Agora tu pode receber, porque tu vai fazer bom uso daquilo que eu vou te entregar. Por isso que tem muita gente aí que avança, às vezes Deus até permite, e depois cai. Cai em ruínas. E Deus diz, eu te avisei. Eu te dei porque tu me pediu tanto, mas tá aí, tu não tem capacidade para segurar o que eu tenho para te entregar, porque tu não estava pronto para isso. Então vamos embora, dá marcha ré e vai começar tudo de novo, para poder tu aprender a receber as coisas que eu tenho para te dar com honra, com responsabilidade. Então, meus irmãos, a gente vai tirando as coisas que atrapalham, o pecado que nos envolve, aí sim, aí Ele vai dizer, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu já expliquei aqui que só pode dar essa carreira quando a gente tiver as coisas resolvidas. Por isso que é melhor andar a passos lentos. Porque quando a gente anda com passos lentos, a gente pensa que está atrasado, mas a gente não está atrasado. A gente está caminhando nos passos livres da graça, para esperar o momento de receber as coisas que naturalmente venham do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Que é importante você sair daqui entendendo isso. Agora vamos colocar algumas aplicações. Tinha mais coisas, mas não temos tempo. Então nós estamos falando de multiplicação, nós estamos falando de comunhão, e para multiplicar a gente tem que estar sarado. A semente tem que ser boa. Amém? O que é que Jesus fala? Ele diz, eu sou o grão de trigo que vai ser lançado na terra, para que morra. Quando eu fui pesquisar sobre o grão de trigo, é o grão perfeito. Não tem perfeições nesse grão. Tá entendendo? Se você é uma semente, diga assim, eu sou uma semente. Nós somos uma semente. Todos nós aqui somos uma semente. Toda hora que nós morremos para o pecado, alguém ressuscita. Amém? Pode prestar atenção. Todas as vezes que nós renunciamos algo, que nós entregamos algo, todas as vezes que nós oferecemos o nosso melhor para o Senhor, alguém vai nascer por causa daquela morte. Nós vamos testemunhar para alguém que Jesus é o Senhor único da nossa vida. Alguém vai ressuscitar. Alguém vai ressuscitar. Aquela semente vai se multiplicar. Amém? Então precisa que o grão seja perfeito. Nós não somos, mas nele nós somos. Em Cristo nós somos. E tudo que nós fazemos por Ele, com Ele e para Ele, é um grão de trigo perfeito. Então nós cairemos na terra e outras pessoas nascerão por causa daquela semente. Amém? Então cuide da sua vida. Em 2026, cuide da sua vida. Mais do que da dos outros. Porque aí Deus vai usar você, que é uma semente,
uma semente boa, tratada, curada, naquela área que desde os 20 anos atrás ainda não foi, pois é nessa daí que na hora que tu fechar esse ciclo, vai haver ressurreição dos mortos. Amém? Vai haver ressurreição de vidas, e é nesse ponto aí que você vai testemunhar para as pessoas. Então, a primeira aplicação da primeira mensagem do ano aqui para você: todos os pioneiros na fé nos encorajam a continuar e nunca desistir. Amém? 2, nada de ficar espiritualmente obeso. Sabe aquela gordura extra que não há necessidade? O que é essa gordura extra, pastora? Os pecados parasitas. É igual, por isso que eu perguntei se você tinha tomado remédio de verme esse ano, já. Porque são esses parasitas que ficam no nosso intestino, prejudicando o nosso segundo cérebro de processar as coisas, né, da maneira correta. Então, há mais parasitas. Nada de gordura extra esse ano, certo? Mantenhamos os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez. Nunca perdeu o alvo de vista. O fim jubiloso com Deus. Tá? Então, qual era a alegria de Jesus na sua caminhada? Quem era a alegria de Jesus na caminhada? Não sabem? É sério? Não sabem? Amém? Sabe não? Diga assim: eu. Pronto, isso. Você, eu. Nós somos a alegria de Jesus. Não sabiam disso? Pois fique sabendo hoje. Você é a alegria de Jesus. Jesus olha para você e diz: como eu sou alegre. Olhando para a vida do Gabriel. Gabriel, você, meu filho, é a minha alegria. Olha, que lindo, né? Gabriel chega e sorriu. Eu também. Quando eu escuto isso de Jesus, eu abro um sorriso para ele. Porque você merece ser a alegria de Jesus. Olha as irmãs ali, enquanto a Revânia fez assim, ó, as meninas responderam amém, né? Quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente não pensa assim: Jesus, será que ele tem que se alegrar de mim? Será que eu tenho feito coisas para alegrar Jesus? Pois é, a gente pode até não fazer, mas o que ele fez foi o suficiente. Então ele olha e diz: eles estão em mim ou neles, eles são a minha alegria. Então Jesus, ele só foi fiel até o fim, porque ele tinha um alvo, e o alvo era cada um de nós aqui. Amém? Então isso é maravilhoso. O que é que tu quer mais? Tu é a alegria do Criador, tu é a alegria do Redentor, né? Então, olhe para ele, mantenha-se firme. E a gente tem um alvo, e o alvo é a eternidade, estamos caminhando para lá. Quando se sentirem cansados na fé, lembrem-se da história de Jesus, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou, para poder isso ser uma injeção de adrenalina para a gente. Quando a gente olha para Jesus, que vê tudo que ele passou, a gente diz assim: meu Deus, quem sou eu? Né? Na fila do pão. Estou aqui. Vamos continuar. Nada de autocomiseração. Nada de passar 20 anos falando sobre a mesma coisa. E se sentindo, meu Deus, a desgraça do mundo. Né? Não esqueçam que bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos trata muito bem. E a disciplina de Deus nunca é para matar a gente. Sempre é para nos treinar. Sempre é para nos educar. Deus disciplina você e a mim para educar a gente, tá? Só pais irresponsáveis deixam os filhos viverem por conta própria. E Jesus não deixa a gente viver por conta própria. Está sempre do lado da gente para nos ensinar. O propósito é nos tornar maduros, filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. E para terminar, não cruze os braços. Está com o braço cruzado? Descruza o braço. Pronto. Descruza os braços, tá certo? Não cruze os braços. Não fique parado. Tá? 2026 está aí para você preparar o caminho daqueles que estão na maratona da vida.
para que através do seu testemunho essas pessoas saiam do buraco, do tornozelo fraco. É você. Diga assim, sou eu que vou preparar a geração que vem. É o seu filho que vai ser preparado pela sua vida. São os nossos netos, né? Vão ser preparados pela sua vida. Amém? Então não desista em 2026. Seja a semente que vai ser lançada na terra para se multiplicar. Amém? Se multiplicar. Glória a Deus.